Olá, tudo bem, turma? Sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wagner. Essa é a nossa quarta unidade, o qual nós iremos abordar a temática Educação da Ditadura Militar à Nova República, certo? E, logicamente, né, sintam-se todos bem-vindos, mais uma vez, já que nós vamos abordar esse contexto histórico, é importante entender esse processo da evolução da historiografia brasileira. Então, nesse momento, vamos abordar a segunda parte da historiografia brasileira, ok? Que vai pegar do período da ditadura até mais ou menos, aproximadamente, a Nova República. Aí. Então, bom aprendizado a todos e que possamos contribuir mutuamente nesse processo de aprendizagem. Então, vamos lá. Ora, para iniciar o nosso estudo, é importante nós conhecermos esses períodos aí. Então, nós dividimos da seguinte forma, que achamos conveniente para melhor compreensão. Nós tivemos aí, a princípio, a LDBE, que é a Lei de Diretriz e Base da Educação, juntamente com a educação popular. Então, nesse momento, nós iremos abordar desde quando foi iniciado o processo, a construção dessa LDB, que vai culminar na década de 60, e também desses movimentos populares que preexistiram a implementação da Lei de Diretriz de Base da Educação Nacional. Na sequência, nós iremos abordar a educação na ditadura militar, depois, essa educação na Nova República e, finalmente, tentar dar uma abordagem nessa educação no século XXI, que é justamente esse período qual nós estamos experienciando. Perfeito? Que ainda não há para qualificá-lo dentro de uma estrutura. É um período de formação, e aí qual tendência educacional nós estamos a seguir. Certo? Então, vamos lá. Primeiramente, é a luta em torno das diretrizes de base da educação nacional. Eu estou usando essa sigla aí, LDB, então você já vão estar sabendo que quando aparecer novamente é para justificar ou explicar essas leis da diretriz de base da educação nacional. Observem que a luta para a implementação dessa LDB, que viesse a ter um parâmetro da educação nacional e que abordasse várias esferas, seja nas educações primárias, secundárias, ou superior, profissional, agrícola, enfim, houve um amplo debate que se arrastou aí por vários anos. Veja que começou em 1948 com o ministro Clemente Marim, que o primeiro que apresentou um anteprojeto da LDB, que é a Lei de Diretriz de Base. Certo? Então, daí, quando ele apresentou esse anteprojeto, a comissão era presidida pelo educador, né, Lourenço Filho, muito famoso, destaca sobre a sua contribuição enquanto do lado intelectual para alguns projetos educacionais do Brasil até então, que essa aí foi dividida em subcomissões. As subcomissões, uma abordava o ensino primário, a outra o médio e o superior. Então, observe que cada comissão dessa estava responsável por criar as legislações e supostos regimentos, né, para dirimir as responsabilidades de quem ou de quem sobre o contexto educacional. Observe que desde esse projeto aí até a implementação foram vários anos. E sem contar também que essa promulgação ela só vai acontecer em 61. Fruto de quê? Dos debates entre os grupos conservadores, no caso os educadores católicos, e os pioneiros da educação nova. Os conservadores iam de encontro a alguns pontos fundamentais, como a educação pública, laica, dos pioneiros da educação. Okay? Já esses pioneiros da educação nova, eles propunham uma educação mais aos moldes do que se propunha já no mundo há muito tempo. E aí houve esse debate entre esses dois grupos aí. Então, vale salientar que também debates dessa envergadura, eles só foram possíveis ocorrer aí nesse período da década aí de 40, já que você viu que durante de 37 a 45 tinha sido decretado um golpe, então nós vivíamos praticamente em regime ditatorial. Então, com o processo da suposta redemocratização e com essa Constituição de 46, possibilitou uma revisita aos projetos que até então tinham sido relegados por conta do golpe decretado em 37 do Estado Novo, e aí, devido a esse contexto de uma redemocratização, foi possível debater a LDB. Parece até um paradoxo, porque enquanto a LDB começa a se configurar a partir da década de 40, e quando ela vai ser promulgada em 61, né, olha só,
Em 64 acontece outro golpe que também vai tornar modificado, mas isso nós vamos falar adiante, perfeito? Mas só para você entender o contexto, como foi deturpado na sua construção, isso. Até chegar nessa última que nós tivemos, que foi de 96, que agora, atualmente, esse governo acabou praticamente mudando quase como um todo, significativamente. Uma parte considerável foi alterada da LDB, a de 96. Olha só. Então, as disputas ideológicas no cenário da educação, como eu coloquei aí até então, se davam entre esses dois grupos, essa tensão aí. Porque os católicos, logicamente, com uma postura conservadora, e os pioneiros da educação, apoiados por intelectuais, líderes sindicais e estudantes, movimentos que estavam engajados, irmanados em uma educação pública, gratuita e que abordasse todos os segmentos sociais, que incluísse todos os segmentos sociais, ok? Já a postura dos conservadores se dava por quê? Eles defendiam uma postura muito mais conservadora e posicionavam-se também contra a democratização do ensino. Em que sentido? Ora, uma educação de qualidade, gratuita para todos. Os grupos de educadores católicos eles eram contra. Eis o porquê dessa tensão. Isso vai se alastrar por vários anos, até conseguir chegar no entendimento que aí você tem a aprovação da LDB. Talvez se o golpe fosse decretado, talvez, né, antes disso, as ideias dos educadores católicos iriam sucumbir, né, dos pioneiros da educação nova. Mas isso aí não vai ser muito distante, porque, ora, no cenário seguinte, também a gente pode destacar esses movimentos, já que nós colocamos para falar dessa educação nova, destacar alguns movimentos da educação popular que existiram no Brasil durante esse período. Destaque aí na década de 60, o movimento de cultura popular em Recife. Você vê também as contribuições também de Paulo Freire, um educador, certo, proveniente daí de Pernambuco, e que acabou se destacando com seu método de alfabetização de adultos, no qual ele propunha que poderia se educar alguém com até 40 horas. Destaque também do movimento de educação de base, o MEB, okay? Os Centros Populares de Educação, em 1961, okay? E há também uma descoberta aí do caráter político da educação, então deve se torná-la acessível também às camadas populares. Então a educação também passa pelo processo de politização, isso graças à contribuição de Paulo Freire, que aí inclusive alguns programas de governo incorporaram esse método Paulo Freire. Você teve alguns programas no Brasil que tentaram fazer isso, como o Mobral, enfim, esse método freiriano. E nós vamos ver aí alguns pensamentos, né, de Paulo Freire. Para ele, a educação deveria iniciar com o trabalho de conscientização e politização dos indivíduos, porque a educação ela é política, ela tem que ser voltada para a liberdade. Ele rejeitava discordava frontalmente da educação bancária. O que seria essa educação bancária? Aquela educação voltada para essa esteira terrorista de produção, somente da decoreba, de encher a cabeça da criança como se ela pudesse vomitar o conhecimento. Eis o nome de educação depósito, onde qual você iria preencher vários conteúdos, a suposta cabeça do cidadão, e aí depois numa prova você iria testar se ele teria absorvido tudo aquilo. Okay? Ele propunha, em detrimento à educação bancária, uma educação problematizadora. Então, segundo ele, no seu livro aí, A Importância do Ato de Ler, ele destaca, né, que é um dos trechos aqui. Quando eu vou trabalhar com alguém, ensinar a ler, a primeira coisa que ele tem que aprender é sua leitura de mundo. Não adianta eu pegar uma caneta e dizer para ele o conceito de caneta. Não. Ele tem que, a partir da sua visão de mundo, da sua leitura de mundo, criar o conceito de caneta. E não decorar ou memorizar o meu conceito de caneta, mas sim ele. Por isso que a educação ela deve ser voltada para a liberdade. Ora, o que vai acontecer nesse meio termo aí? Você sai do pensamento freiriano, que dá avanço, inclusive o pensamento freiriano causou até, né, certos eram tidos como subversivo e tal, todo esse contexto aí e tal. Então, com a implementação do golpe civil-militar e a ditadura militar no Brasil, que acabou descambando, né, em 64, esse golpe ele acabou barrando todas as iniciativas revolucionárias para a educação. Isso por quê?
que trazia consigo aquele suposto pretexto, né, que eram comunistas, que eram subversivos, que iam contra a ordem. Mas vejamos bem que toda essa luta dos movimentos sociais era em prol de uma educação gratuita e democrática que abordasse todas as classes. Veja que durante isso aí, ó, a educação, se a educação era para libertar, uma prática libertadora como propunha Freire, agora a educação ela atinge um caráter antidemocrático, porque, ou seja, cuidado, tem até uma charge que coloca, cuidado, ele tem um livro, né? Isso demonstrava o quanto era perigoso. As universidades foram invadidas, então havia, na verdade, um pessimismo aí pedagógico, terrível. Os grupos de estudantes camponeses que se faziam ouvir antes, até então, no período de redemocratização, agora eles passaram a ser o quê? Relegados, a serem perseguidos, né? Porque, segundo eles, poderiam trazer ameaças ao país, à suposta ordem, ao ideal militar. Então foi um período de retrocesso no contexto educacional. Enquanto todos os movimentos começavam no processo de redemocratização do país a crescer, agora eles são o quê? São sublimados. Certo? E com isso, vocês têm aí alguns decretos que o governo, à medida que o governo avança, ele vai silenciando também os movimentos. Vamos destacar aí, logo de início, o decreto-lei de 477. Esse processo aí acabou por silenciar professores e alunos. As invasões nas universidades, né? A UNE foi proibida de funcionar, a União Nacional dos Estudantes. Então, todo esse contexto aí mostra o quê? O quanto esse governo ele queria perseguir. Tanto é que ele tinha os seus aparelhos repressores, tinha os seus monitores, os seus sensores que tinha até a universidade. Era muito comum, em alguns semestres da universidade, encontrar elementos infiltrados, que é justamente para escutar se havia alguém praticando algum ato subversivo. Qualquer comentário em sala de aula reiterando ou criticando a postura do governo poderia sobrar em retaliações a quem estivesse proferido, né, esses comentários críticos. Inclusive, até os componentes curriculares das universidades foram modificados. Okay? Tentou-se colocar algumas disciplinas de cunho de moral e cívica, exaltando a pátria, esses ideais. Agora, no contexto aí ideológico, havia um grande contrassenso. Vejamos, ora, se o governo prega um ideal de pátria, que nós devemos amar a pátria, por que então ele abre suas fronteiras para o MEC, o PAC e o SAID, que era justamente o processo de desnacionalização? Por que ele abre para a indústria estrangeira implementar aqui várias fábricas, vários grupos multinacionais, quebrando as empresas nacionais? Parece um contrassenso nesse discurso aí. E sem contar que eles já queriam privatizar a universidade em 68. Toda uma política voltada para aquela parceria MEC e o SAID, parceria com os Estados Unidos. Qual era a ideia? Era que você tivesse aqui no Brasil uma larga produção de mão de obra, por isso que a educação ela entra no processo de uma educação tecnicista, voltada para a profissionalização, informar técnicos, mão de obra reserva para atuar nessas multinacionais, que vieram para o Brasil aqui como uma luva. E não no modelo aí de educação, você basicamente é um princípio tecnicista taylorista, né, da produção, volta aquele discurso da escola como produção, como uma linha fabril e tudo mais, essas coisas. No que se trata no contexto político, ora, toda e qualquer manifestação contrária às ideias militares, ela era logo de prontidão sufocadas, como a gente pode interpretar nessa charge aí. Essa educação taylorista, tecnicista taylorista, ela acontecia da seguinte forma. Essa imagem ela mostra muito bem. É naquela linha de produção que você ia interferindo, alinhando cada um com a sua função. Inclusive é o modo aí como os alunos estão posicionados. Certo? A ideia aí era justamente transmitir o conhecimento técnico e objetivo. Os valores de eficiência e de produtividade se sobrepõem aos pedagógicos. Por isso que aí a gente percebe a diferença entre meritocracia versus aprendizagem. A forma como você medir alguém era uma forma de educação bancária. Ora, se esse aqui teve eficiência e produtividade porque aprendeu mais, e esse outro não. Não havia essa diferenciação, levar em consideração as inteligências emocionais ou as inteligências múltiplas, como alguns teóricos da educação propunham já até então. Não, havia-se o quê? A produtividade que se sobrepôs aos valores, aos valores pedagógicos.
Então a escola, ela passa a ser compreendida enquanto uma linha, uma escala de produção. Aí você volta, né? A escola com aquele modelo fabril, proveniente daquele contexto da Revolução Industrial, que o modelo capitalista impôs. Então o que era a ideia? Era aplicar na escola o modelo empresarial. E que modelo empresarial seria esse? Baseado na racionalização do modelo capitalista, ok? E qual é essa racionalização? Uma escola voltada para atender a demanda de mercado, profissionais operacionais. Nós queremos profissionais que operem, não profissionais que pensem. Então isso vai interferir diretamente no contexto educacional, né, das universidades. Vejam, que quando você tenta alinhar a educação às exigências da sociedade industrial e tecnológica, dá a entender o quê? Dá para casar com esse ideal civil aí, esse ideal militar, e que o governo passava por esse poder. É também aí essa pseudo-ideia do milagre econômico, que é justamente para atender essa demanda aí. Na verdade, o que houve foi uma chuva de multinacionais no Brasil e uma grande poluição na região lá de Cubatão também, certo? E aí, sendo assim, algumas alterações também foram feitas na LDB de 1961, a saber, por exemplo, a Lei 5540/68 de 1968, houve alguns ajustes nas universidades, ok? Que ela passa a ser o controle político e ideológico dos militares, como eu havia dito anteriormente, as universidades foram invadidas, tinham elementos infiltrados, para justamente saber o que estava acontecendo. Uma das mudanças também foi a introdução no currículo de a disciplina por créditos, né? Matricular por disciplinas e créditos. Então, essa aí já é desde o período do golpe civil-militar. E sem contar que também nesse período, algumas reformas foram feitas aí nesse contexto e também elas foram feitas na educação de base secundária. Vejamos aí, quais foram. Em 1971, com essa também uma outra mudança na LDB, você tem a implementação da OSPB, obrigatoriedade escolar de 4, né, para 8 anos, 4 séries no ano primário e 4 no ginasial. Você também criou-se escolas únicas profissionalizantes, secundárias e técnicas. Você teve também a inclusão, como eu já tinha dito, essa disciplina de educação moral cívica e OSPB, que era disciplina voltada para você aprender as questões físicas, de ordem moral, hino nacional, essas questões de ordem, né, entre aspas. E também houve alterações curriculares, da filosofia e sociologia desapareceram. Alguns ficaram como estudos sociais, no caso da história e da geografia, e aí entre outras mudanças. Mas depois, com o tempo, passando esse período militar aí, a educação desses sinais, já na década de 80, então a escola agora, com essa lei, a 7044 de 82, dispensava as escolas da obrigatoriedade da profissionalização, ok? Sendo retomada a ênfase na educação geral. Porque durante esse período também você tinha uma obrigatoriedade das escolas ofertarem cursos profissionalizantes. Para o quê? Para o mercado, para atender a demanda de mercado. E aí você tem todo esse contexto educacional que vai se vingar. E assim, com essa nova república, o ideal democrático de sociedade e educação, isso sobretudo vai acontecer com a criação da Constituição Federal de 1988, essa que está em vigor até hoje, claro, né? Multifacelado, com alguns adendos, né? Com algumas propostas, mas a Constituição que ainda hoje prevalece é a de 88, que acabou também contribuindo efetivamente para algumas mudanças significativas. É fruto dessa daí também que nós temos a aprovação da LDB, aquela que eu citava anteriormente, a Lei 9394/96, que 8 anos após o encaminhamento do deputado Otávio Elias, ela vai também ser ratificada, ela vai ser operacionalizada no contexto educacional. E é daí também que a gente passa a ter pela primeira vez esse plano decenal de educação, mas frisando que com essa LDB aí, com a atual conjuntura do governo, ela acabou sendo muito desfacelada. Muitos avanços que houve da educação dentro desse contexto educacional, dessa LDB, a luta dos movimentos sociais irmanados por uma educação, eles foram agora destruídos na atual conjuntura do governo Michel Temer. Okay? Educação, algumas coisas mais, elas foram lá. Se você for hoje no site lá, muitas dessas leis estão lá revogadas. Okay? E esse plano decenal, né, de educação, que de 10 anos, de 93, que foi isso aí, que propunha nesse plano? Erradicar o analfabetismo, universalização do atendimento da escolinha e melhoria de qualidade do ensino e formação para o trabalhador, promoção humanística, científica e
tecnológica. Então, tudo isso aí nós percebemos que foi o quê? Uma grande contribuição. E sendo assim, nós agradecemos a atenção de todos e todas, bons estudos, frequentem a plataforma, comentem no fórum, discussão da unidade, perguntem, pesquisem em outros sites. E aqui fica o meu muito obrigado, e essa é a nossa 4ª unidade, e agradeço e até uma outra oportunidade.